Olá pessoal, mais um vídeo aqui pro meu canal e eu agradeço a todos vocês que visualizam, que me ajudam sempre a estar aqui comigo, junto, né, me dando uma força, me dando um joinha. E hoje eu vim falar de um assunto muito importante que acontece na nossa vida, no dia a dia, na nossa casa, no ambiente de trabalho, no ambiente das amizades, né? É um tipo de assunto que a pessoa, na verdade, a pessoa nem sabe que tem esse determinado assunto. Então, eu vou falar sobre o significado de procrastinar, procrastinação, procrastinador. Você pergunta, Rosa, que palavra é essa, né? É um termo, é um sinônimo, né, de outras palavras que todo mundo vê falar no dia a dia. Mas que, na verdade, a gente vê essa palavra em algumas pessoas, mas a gente não sabe que essa palavra existe, né? Então, eu vi os certos comportamentos em meio de trabalho, né, dentro de casa, de algumas pessoas, que eu procurei entender um pouco sobre isso. É uma palavra que quem entende mais são os terapeutas, são os psicólogos, mas quando a pessoa está num ambiente de trabalho, a gente procura também estudar e saber que determinados assuntos também nos interessam. Então, o que é procrastinar? O que é procrastinar? É um ato de adiar ou planejar uma situação para ser resolvida depois. Então, eu tenho um determinado assunto para fazer hoje, para fazer agora, e eu digo, não, mais tarde eu faço. E esse mais tarde vem para amanhã, se estende para amanhã, e chega amanhã eu não executo, e pulo para outro dia e não executo, né? Então, é um comportamento considerado normal a um ser humano. Mas esse mesmo comportamento é prejudicial quando começa a impedir o funcionamento da rotina pessoal e do trabalho daquele ser humano. Então, tudo que é prejudicial, no sentido de quê? Tudo que eu for fazer, eu sempre deixar para depois. Ah, eu tenho que lavar roupa. Ah, não vou lavar roupa agora não, vou deixar para depois. Ah, eu tenho que lavar os pratos. Não vou lavar agora, vou deixar para depois. Ah, eu tenho que fazer uma comida. Ah, eu tenho que fazer um trabalho escrito. Ah, eu tenho que fazer um estudo bíblico. Ah, eu tenho que ler um livro. Vou deixar para depois. Então, isso acaba afetando a pessoa de uma forma que tudo que é para ela fazer, ela sempre deixa para depois e acaba não fazendo nada. E quando faz pela metade e ainda mal feito, né? Então, esse verbo procrastinar é utilizado no sentido de negligenciamento de atividades, explicando. Tenho um trabalho para ser feito, deixo de fazê-lo para ir dar atenção a outra coisa. Então, eu estou fazendo determinada tarefa, né? Por exemplo, eu estou lavando os pratos, eu toca uma mensagem no celular, eu corro e tô lá. Aí acabo sentando, né? É um exemplo, eu acabo sentando e aquela tarefa eu deixei para depois. Então, isso ocasiona no futuro esse ato, abre aspas, procrastinar, fecha aspas, normalmente se relaciona com a ansiedade, com o estresse, falta de criatividade, juntamente com outros sentimentos que desconcentra a pessoa do objetivo certo. Ela tem um objetivo, mas por ela não ser criativa, porque ela não é criativa? Porque tudo que ela começa, ela não termina. Tudo que ela começa a fazer, ela não termina. E quando ela faz de qualquer jeito. Acabou fulano, já acabei. Quando você vai ver, tá mal feito. Isso é diferente
Isso é diferente de você explicar a pessoa, fazer um determinado assunto, mas ela não entendeu, ficou com vergonha de lhe perguntar como era. Você, sabendo que ela ficou com dúvida, não tirou a dúvida dela, ela fez mal feito, e depois você chega, por exemplo, você é um mini superior e tem um superior, e você chega pro superior e diz, olha, ela não fez porque estava com preguiça. Tem muita gente desse tipo nos trabalhos por aí. Não explica direito, ou ensina de uma forma que a pessoa não consegue se adaptar àquela forma que ela ensinou, não permite que outra pessoa ensine, que é para ela ter o motivo de dizer que a pessoa não fez porque estava com preguiça. Então, essas atividades, esse ato de procrastinar normalmente se relaciona com ansiedade, estresse, falta de criatividade, juntamente com outros sentimentos que desconcentra a pessoa do objetivo certo. Quando a pessoa foca em dividir o tempo de produção, de trabalho, de diversão e descanso, ela consegue diminuir o ritmo da procrastinação. Eu trabalhei numa empresa que o foco do setor que eu trabalhava, e na maioria do setor da empresa, era quantidade com qualidade. Mas logo que eu entrei nesse setor, os maquinários não era propício a ter a qualidade na peça. Você fazia quantidade, mas não gerava a qualidade. Me trocaram de horário. No outro horário, eu praticamente comecei a trabalhar sozinha nesse horário no setor. Eu refleti e me organizei no sentido de eu vou trocar a quantidade por qualidade. Mas lá eu bati a meta de tantas peças. E nesse setor ocasionava o seguinte, que se não tivesse a produção fosse grande, mas a qualidade fosse porcentagem baixa, voltava tudo de novo para ser refeito. Então, o que eu observei? O que é que eu tenho que fazer para que essas peças não voltem? Isso no meu horário que eu estava trabalhando só. O que é que eu tenho que fazer? Diminuir a quantidade e aumentar a qualidade, né? Aí a menina tinha umas que diziam, eu fiz tantos pallets. Os pallets eram umas caixas que continham na época 20 caixas, né? Eu fiz um pallet. Mas na maioria das vezes, esse pallet que ela fez voltava depois para ser corrigido. E eu disse, meu Deus, por que fazer nas carreiras? Se pode diminuir mais. E essas peças, por exemplo, um pallet tinha 20 caixas e 10 caixas. E essas 10 que fosse não voltasse. Não melhoraria a produção? Sim. Então foi o que eu fiz comigo mesma. Foi o que eu fiz, diminuir a velocidade da máquina, que era uma máquina que botava uma peça com essa mão e tirava com essa, ou se não botava com essa mão e tirava com essa. Então, diminuir a velocidade da máquina, quando ela ia e batia na peça, dava para eu ver se estava perfeito aquela gravação naquela peça. Então, passou o quê? Passou o quê? As minhas peças irem e não voltar. E ocasionou o quê? Que teve alguém que misturava as peças de quem produzia em quantidade, misturava com as minhas, né? Com as minhas de qualidade para dizer que era eu que fazia, que eu tinha preguiça, que eu não estava nem aí para as peças, né? Aí vou saindo, né, dessa explicação e voltando. Quando a pessoa foca em dividir o tempo de produção, de trabalho, de diversão e descanso, ela consegue, né, diminuir o ritmo da procrastinação.
procrastinação. Estou chegando agora. Outros tipos de sinônimos, né, utilizados no lugar de procrastinação: adiar, demorar, atrasar, prolongar, retardar, prorrogar, delongar. Olha, veja que tem muitas palavras que são usadas no lugar de procrastinação, que a gente não sabe o que é procrastinar, né? A gente não sabe o que é procrastinar. E utilizamos outras no lugar. Agora eu vou dizer aqui, ó, 5 sinais de que alguém é procrastinador demais, além da conta. Vou dizer 5. O primeiro é uma pessoa que escuta o despertador tocar pela manhã, mas bate aquela preguicinha, né? Aí ela pega o despertador, o celular e coloca o modo soneca. Isso, ela faz isso hoje, aí se atrasa. Aí ela faz isso amanhã, aí se atrasa. E isso ocasiona o quê? Né? Ocasiona o uso contínuo, né, desse gesto da pessoa, né, ocasiona em ser o quê? Acaba comprometendo os compromissos. Se a pessoa tem uma meta, botou o despertador para despertar, porque ela tem horário para levantar, para fazer algo, né? Se ela bota o despertador e bota o soneca, e amanhã ela faz isso de novo, e ela faz isso de novo, e ela faz isso de novo, ela se torna um procrastinador. Uma pessoa que procrastina. Oh, que palavra, né, gente? Que palavra. E isso faz o quê? Que acaba comprometendo os compromissos. Aí o que tem que fazer? Pessoal, eu tenho dificuldade para acordar cedo. E o que é que eu resolvo para essa dificuldade para eu acordar? Na hora que o despertador desperta, eu não pego ele deitada. Eu sento na cama ou levanto, pego o celular, aí desligo o alarme. Porque, pessoal, se você tá deitado e você pega o celular para desligar, ou se não bota o modo soneca, claro que vai dormir mais um pouco, e isso vai desfazer aquele compromisso, vai lhe tirar do foco. Então, o que é que tem que fazer para que resolva esse problema de quem tem dificuldade de acordar cedo? Colocar o despertador para despertar e se levantar para poder desligar. Ou se sentar na cama para poder desligar. Eu sento com os olhos fechados, ainda dormindo, uma vontade de ficar deitada. Mas se eu tenho aquele objetivo, eu tenho aquele foco, eu tenho aquela obrigação para ser feita, então aquele assunto na mente é trabalhado com mais alto do que aquela preguiça, e a pessoa vai e levanta. E o que é que tem que fazer? Fazer isso, como eu disse. Se levantar para poder desligar o alarme. Isso é o número 1. O número 2, a pessoa usa constantemente o celular, não deixa de mexer no celular nem por um segundo, né? As atividades são variadas, dizendo, assim, um exemplo. Tem gente que tem vício com celular. Muita gente tem vício com celular. Depois eu vou fazer, depois eu vou lavar os pratos, depois eu vou lavar a roupa. Por que você não se organiza primeiro? Você lava a roupa, bota o celular com as notificações em silêncio. Você vai, faz suas obrigações, cuida do seu filho, ajuda o seu filho na tarefa da escola, brinca com ele, dá atenção pro marido, o marido dá atenção pra mulher, fazem uma refeição junto, lava seus pratos, limpa seu banheiro, troca os lençóis da cama, varra a casa, passa pano. Quando você acabar de tudo isso que você não vai ficar fazendo
e de manhã até de noite, mesma coisa, sua tarefa no trabalho. Tem gente que enrola. Quando tá perto de ir embora, aí começa a trabalhar. Não dá tempo. Não dá tempo de terminar todas as atividades. Não dá tempo. Então, as atividades são variadas dizendo nós usamos, muitos de nós sabemos que deveríamos realizar outras coisas, né? Ao invés eu uso o celular para relaxar. Eu uso o celular para relaxar. Mas você usa o celular para relaxar o dia todo? Ou uma tarde toda? Ou o intervalo todo do trabalho? Ou você deixa de trabalhar e diz que vai ao banheiro e vai ficar no celular? Então, a gente tem que ter foco, gente. Tem que ter foco. O celular tá aqui, tá. Abaixa, bota as notificações, porque se as notificações estiverem ligadas, a pessoa vai toda hora olhar. Entendeu? É toda hora enxugando a mão, depois pega um assunto que interessa, pronto. Não vai mais terminar o serviço. O segundo ponto. O terceiro é não ter foco. É um grande sinal que a pessoa está se procrastinando. Mas é difícil para elas perceber, né? As prioridades não são claras para elas, pois elas acabam perdendo muito tempo para realizar atividades simples, adiando o que precisa de dedicação e concentração. Então, toda aquela pessoa que não tem foco, que não tem objetivo de dizer eu vou começar essa tarefa e vou terminar, é uma pessoa que é extremamente procrastinadora. Entendeu? É uma pessoa que não tem foco, que não concentra para realizar os seus problemas, os seus projetos no trabalho. Né? Não se concentra, não tem concentração, não tem foco. Eu faço depois. Eu tô sem paciência. Não sei o quê. Eu vou relaxar. Não sei. E isso acaba não executando a tarefa. Né? Isso é o terceiro ponto. O quarto ponto. A pessoa elabora e pensa demais. Elabora, pensa demais e não executa, não tem ação. Pensa, mas não chega no objetivo, não chega numa conclusão. Então, isso é também uma pessoa procrastinadora, né? Em muitas ocasiões, a pessoa passa mais tempo refletindo sobre o que e como fazer determinada ação do que realmente pôr em ação aquela tarefa. Ela pensa e quer dizer pensa e não agindo, acaba, né, sendo uma pessoa diagnosticada com este problema, e essas pessoas são tratadas, e isso acarreta problemas psicológicos, acarreta problemas físicos, né, emocional, né, estresse, ansiedade, né, um monte de problemas. E que as pessoas têm que fazer um determinado tratamento, né, com o psicólogo, com o terapeuta, para poder resolver isso na vida da pessoa. E se realmente ela quiser melhorar, ela consegue também resolver isso aos poucos. Aos poucos. É possível aprender a como superar a procrastinação, gente. É possível. E pode, nesse caso, ser simples uma dica. É ser organizado e ter metas para se dedicar às atividades, até mesmo por escrito, né? Descrevendo as atividades daquele dia, dividindo as tarefas em pequenas partes, até poder ser alcançado os objetivos. A pessoa pode ser incentivada ganhando, e no caso for num trabalho, um chefe, né? Pode incentivar aquela pessoa, se realmente ela for diagnosticada com esse problema, ela pode ser incentivada
ganhando recompensa a cada tarefa executada, né? Ela vai ganhar uma recompensa, o pai e a mãe podem fazer com o filho, né? Um chefe pode fazer com um funcionário que ele acha que o funcionário é bom, mas está passando por uns problemas pessoais que acaba acarretando esse problema, então pode ser dado recompensa. Fulano, se você cumprir a meta de tal coisa, assim, fizer tudo direitinho, você vai ganhar tal coisa, você vai para casa mais cedo, você vai ganhar um lanche, você vai... alguma coisa para incentivar para que a pessoa consiga se preparar para acabar com esse problema de vez na vida dela. Aí o quinto e último, a pessoa deixar as entregas, tarefas, para a última hora. Essas pessoas possuem o dom da enrolação. E isso acaba indo para todos os momentos da vida. Esperar pelo último segundo para executar uma tarefa. E isso acarreta em elas viverem sempre na correria, acabando até virando a noite, ou passando do horário, ou ter que passar mais tempo no trabalho para resolver em um curto tempo aquilo que era para ela resolver durante o dia todo, né? Se ela trabalha o dia todo, se ela trabalha de período, ela podendo resolver naquele dia. Eu tive uma colega de trabalho que era assim, ela ficava muito cansada na vida dela pessoal, que quando ia para lá estava muito cansada, era na parte da noite, né? Aí ela começava feito tartaruga, quando estava perto de terminar o horário para a gente ir embora, muitas das vezes a gente ia e ela ficava para terminar o serviço. Por quê? Porque ela não tinha foco, porque ela não tinha objetivo, porque ela não tinha metas, né? As metas a gente próprio é que tem que fazer. Eu tenho uma meta de fazer minhas coisas de dentro de casa, eu tenho uma meta de gravar os vídeos, eu tenho uma meta de agradecer a todos vocês que assistem meu vídeo até o final, eu tenho uma meta de editar os vídeos, de fazer capa, de ir na casa dos meus pais, ajudar eles lá, de fazer as tarefas daqui de casa. Então a gente tem que ter a meta para acordar, a meta para executar uma função no determinado tempo, que eu tenho um dia todo para fazer um único vídeo e editar. Aí eu vou deixar para no última hora eu fazer. Por exemplo, tem um determinado assunto, por exemplo, como o Dia dos Pais, que eu fiz um vídeo com o seu Sérgio e eu editei o vídeo um domingo antes, que eu achava que já era o Dia dos Pais. E não era, foi Dia dos Pais no outro domingo. Então, eu estava com tanta meta que eu antecipei o Dia dos Pais para um domingo antes. Por quê? Porque eu me organizo. Eu vou fazer um vídeo, se eu puder eu faço 2, 3 temas naquele tempo. Né? Para quê? Para que eu venha me organizar, para quando eu precisar postar um vídeo, eu ter e vou lá e edito e posto já certinho. Qual é a meta que eu tenho? Fazer estudos. Eu vou estudar sobre um determinado assunto, vou me aprofundar nele, vou trazer ele para a minha vida, vou trazer ele para o meio em que vivo e depois eu vou e faço o vídeo. Então, pessoal, para não prolongar muito o vídeo, que já passa dos 20 minutos, fico por aqui. Eu peço a você que não for inscrito, que se inscreva, me dê um joinha, compartilhe, viu? Um beijo, viu? Fiquem todos com Deus. Valeu, obrigado, tchau.